Então, seja bem-vindo ao nosso estudo sobre teologia contemporânea para entender a influência das correntes teológicas, que nós aqui já dissemos que seria melhor entendido como ideologias e filosofias na igreja, né? Uma vez que teologia todos os seres racionais possuem. Porém, quando essa teologia é corrosiva, ela se desvia do padrão das escrituras, ela acaba incorrendo em heresia e que dentro do nosso contexto aqui, nós melhor chamamos de ideologia, seja ela dentro do âmbito cultural ou religioso e também político. Nós estamos utilizando a obra do escritor Abraão de Almeida, da editora CPAD, e nós estamos dando continuidade a esse tema e acredito eu que vocês tenham observado a importância de criar essa construção no sentido de perceber que partimos do passado para observar que diversas influências foram, em alguns aspectos, nocivas, tá, para a fé judaico-cristã e outras experiências ou influências de diversas correntes foram também positivas e negativas. Então, cada situação em seu devido contexto. Então, a gente observa já a partir das últimas aulas a necessidade de perceber que o passado tem um certo peso para compreender o século XXI, o ano que nós estamos, né? Os fenômenos religiosos que nós estamos observando ou até mesmo participando. E assim observar de onde brotou, qual é a sua origem, quais foram os seus principais formadores ou sistematizadores desse movimento, dessa influência filosófica, teológica ou ideológica, e se houve, no decorrer do tempo, modificações das quais podem ter sido, em sua grande maioria, abandonadas ou reinterpretadas no decorrer do tempo, levando em consideração que teologia contemporânea é um aspecto pejorativo, ou seja, negativo. A teologia cristã é futurista, transcende a nosso papel cultural, social, econômico, ela está acima disso. Só que, nesse estudo, a teologia contemporânea é um curso que faz você perceber que certos seres humanos ou certos movimentos ou religiões culminaram no desprezo às escrituras. Por exemplo, você pega aí o movimento da Igreja Católica lá no século XVI. Então, essa Igreja Católica, que, a bem da verdade, ela deve ser entendida como religião. Cristo não instituiu essa denominação religiosa, Igreja Apostólica Romana. Cristo instituiu apenas a sua igreja, que são aquelas pessoas como você e eu, que cremos nas Escrituras, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e que participamos na mesma fé segundo as Escrituras. Em síntese, seria mais ou menos isso por aí, para vocês entenderem. Então, esse fenômeno, essas influências do catolicismo sobre as escrituras foi nocivo. É tanto que houve a necessidade de surgir, com o tempo, pessoas que foram despertas pelo poder do Espírito Santo para dizer um não a tanta heresia e assim combinou na Reforma Protestante. Obviamente, é necessário que você entenda que existem outras pessoas que vão enxergar esse mesmo fenômeno de forma diferente. Mas por que enxergam esse fenômeno, ou esse dado, ou esse exemplo, de forma diferente e até mesmo contraditória? Porque eles utilizam como referencial teórico, né, o seu ponto de partida para raciocinar uma das cosmovisões que nós podemos aqui dizer a vocês que é a relatividade, ou seja, as pessoas relativizam conceitos, tempo
modo, passagem, interpretações a seu bel prazer para justificar alguma situação na qual eles acham melhor. E assim, você pode encontrar essas diversas narrativas baseadas nessa cosmovisão. Todavia, nossa cosmovisão é a parte da perspectiva de que o mundo real ele pode ser conhecido e que os fatos do passado eles são concretos, absolutos e que podemos assim trazer apenas aquilo que realmente aconteceu, né? Nesse sentido aí. Então, estamos iniciando aqui essa aula de número 5, tá? Do primeiro módulo. Então, nós vamos hoje falar sobre a filosofia renascentista. Como eu falei a vocês, o Renascimento é um exemplo, gente, tá? É um exemplo importante que muitas pessoas não percebem, mas o Renascimento foi muito importante para o cristianismo, assim como a própria filosofia grega, né? E em relação ao Renascimento, houve diversas criações que beneficiaram a vida social, a vida biológica e também a vida artística e espiritual do ser humano. O ser humano é isso, o ser humano é um ser artístico, o ser humano é um ser espiritual, o ser humano é um ser pensante. Só que o Renascimento, por não reverenciar diretamente as escrituras, acabou reverenciando os seus próprios desenvolvedores desse período, né, do tempo, e assim o Renascimento acabou criando também coisas que desviaram grande parte dos pensadores, dos artistas e profissionais da época para fora do cristianismo. Ou seja, a filosofia renascentista beneficiou a filosofia cristã, beneficiou o cristianismo, mas ao mesmo tempo também, em alguns aspectos, o Renascimento produziu coisas ruins. Tá? Então nós vamos aqui dando continuidade a essa passagem histórica para melhor compreender essa influência que ocorreu na época e que temos até o dia de hoje. O Renascimento permanece conosco em algum sentido, tá? Apesar que nossa época era considerada como pós-moderna ou modernidade líquida, e alguns outros teólogos chamam de pós-modernismo. Tá? Então, essas três nomenclaturas que caracterizam o nosso tempo presente, mas que nós temos ainda inserido no nosso mundo mental basicamente todo o passado de uma forma, em certo sentido, fragmentária. Então, o Renascimento também está conosco em um certo sentido. Então, verificamos aqui no PDF, que você já tem aí em mãos. Eu vou fazer aqui a leitura, já fiz essa introdução, para você poder aqui agora perceber mais o conteúdo desse capítulo ou dessa aula do curso de Teologia Contemporânea. Veja bem, a partir do ano 1453, você observa aí Maomé II, e vai tomar o quê? A cidade de Constantinopla. Então, os sábios gregos emigraram para a Itália com os manuscritos de Platão, Plotino e Aristóteles. Então, nesse período, tá, é preciso entender que houve, por parte do cristianismo, não assim como um todo, né, lembrando em consideração que o que prevalecia naquela época era a denominação católica, tá? Mas isso não quer dizer necessariamente que isso era o cristianismo, mas o catolicismo se desviou tanto do cristianismo que se tornou uma religião. Então, nesse período, houve pessoas que preservaram obras importantíssimas para a formação mental, psicológica e emocional do ser humano hoje em dia, e outros por meio de guerra e por meio do desleixo, né? Que, assim, o estudo sempre foi um sacrifício, sempre foi um trabalho muito árduo, né? Então, e também sempre foi visto como algo bom e algo ruim. Então, houve pessoas que desprezavam os escritos filosóficos, como hoje em dia, e assim, esses escritos filosóficos, eles se perderam, muitos deles, outros acharam super interessante a filosofia, seus pensadores, e guardavam esses manuscritos, esses trabalhos para a posteridade, e assim
faziam cópias, manuscritos, do mesmo modo foi com as escrituras, tá? As escrituras começaram a ser traduzidas, começaram a ser guardadas, preservadas por conta do tempo, tá? Então, observe que este é o ponto de partida, não só como todos sabem, do humanismo, tá? Então, o humanismo, ele nasceu propriamente dito no Renascimento. Então, o humanismo é a parte ruim, é a parte chata, é a parte desvirtuada da Renascença, né? Porque o humanismo vai enxergar apenas para si e desprezar o aspecto metafísico, o aspecto espiritual, o aspecto transcendental, não é? E da ressurreição da literatura antiga. Então, os homens dessa época, os pensadores dessa época, da filosofia renascentista desse período, eles vão, vamos assim dizer, preservar tão bem o pensamento da literatura grega, por exemplo, antiga, que eles vão fugir de outros aspectos importantes, tá? Mas também do renascimento do platonismo, cuja influência será, de agora em diante, maior do que Aristóteles. Então, ao mesmo tempo em que houve pessoas que não preservavam os pensamentos da antiguidade, houve outros que preservavam, e também, dentro desses que preservavam e buscavam a melhor, o melhor fruto da sabedoria dos antigos, houve a criação de correntes e escolas que foram predominantes uma em relação a outras. Por exemplo, houve grupos que eram seguidores de Aristóteles, houve outros grupos que eram seguidores de Platão. E esses pensadores da filosofia foram muito importantes para a própria teologia da época e também de hoje. Por exemplo, Platão vai ser muito importante para diversos pensadores protestantes, como e católicos, como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, por parte de Aristóteles, e assim por diante. Então, aqui, a reforma protestante vem contestar a autoridade todo-poderosa da Igreja Romana, né? Ela transfere essa autoridade do Papa para a consciência de cada um, da tradição católica para as Sagradas Escrituras. Os encarniçados conflitos entre a Igreja constituíram para dar à filosofia uma nova independência. Então, foi por meio da filosofia que os homens, assim, enxergando, historicamente, enxergando sociologicamente e antropologicamente, e também em alguns aspectos culturalmente, que foi que os homens daquele período começaram a reformar a si mesmo e a própria igreja por meio desse ato de filosofar, por meio do conhecimento filosófico. Mas, se a gente for estudar as escrituras, é necessariamente por meio do Espírito Santo que esses homens puderam encontrar a verdade das escrituras, mas que esses homens também utilizaram o papel ou a ferramenta da filosofia para, assim, desenvolver a própria reforma protestante. Bem, nós temos aqui o seguinte: as grandes descobertas se acumularam e não pensamos apenas bem entendido no descobrimento da América, mas sobretudo na descoberta do caráter científico. Então, a própria ciência, não somente as navegações, mas a ciência em geral, a química, a física, a engenharia, enfim, começou a ter um caráter muito mais técnico, muito mais profissional, e se dissociou-se e se distinguiu de conhecimento ocultista, de conhecimento mítico, de conhecimento fabuloso, né? E assim, a ciência se desenvolveu, tá? E beneficiou o ser humano em muito sentido, mas também o levou a um patamar onde o seu ego se esqueceu de Deus, né? Aí nós temos aqui figuras como Copérnico, que afirmava o movimento da Terra em relação ao Sol. O cientista Galileu confirma essa teoria e descobre as três leis do movimento planetário. Indo mais adiante, nós temos a invenção da imprensa, a difusão da cultura, que começa daí a resultar
empreendimentos e efervescência intelectual da época do Renascimento. Surge um novo desejo de felicidade e de liberdade do homem europeu. Então, não só a ciência, juntamente com a filosofia, esse período ele é magnífico. Por quê? Porque ele vai produzir tecnologias ótimas que foram eficazes, importantes, necessárias e úteis para a própria reforma protestante e para a própria propagação do evangelho, das traduções da Bíblia, tá? E da teologia reformada. Então, sem a ciência, sem a filosofia e sem a própria construção ou a própria imprensa, que foram uma máquina que poderia produzir livros, tá? Sem isso, a reforma protestante talvez não tivesse tanta êxito, tanta força como teve naquela época. Já na página 30, tá certo? Nós temos o seguinte: podemos também citar a doutrina panteísta de Giordano Bruno e anterior a esta a filosofia de Nicolau de Cusa, que sonha com a tolerância religiosa, com a cultura do fundamento matemático e com a transformação do mundo por meio de técnicas racionais. Veja só, 3 ideias força do pensamento moderno surgem ou se desenvolvem no decorrer desse período. Veja bem, a necessidade de separação entre teologia e filosofia com a autonomia desta última. Então, como disse a vocês, houve coisas boas e positivas. Tanto teve a unidade e a união da filosofia com a teologia, como teve a própria separação dessas duas ciências, tá? Aí temos aqui a ideia de que as matemáticas são as escolas da razão rigorosa por excelência, a ideia do método experimental e do conhecimento objetivo dos fatos da natureza. Então, o Renascimento, chamado cristão, segundo a maioria dos historiadores, não foi obra do século XV e XVI, mas do século que abre com Inocêncio III e se encerra com Dante. Aí nós temos aqui outras informações, mas estou aqui apenas pegando o aspecto mais necessário, tá certo? Aí nós temos aqui um subtítulo: Ressurgem antigas escolas filosóficas, tá certo? Então, no resumo anterior, já dei a noção a vocês. Agora a gente está vendo aqui o que é tudo isso de uma forma mais didática. Então, uma das manifestações características da Renascença é a renovação das antigas escolas filosóficas. Então, a filosofia foi a rainha das ciências, foi a espada, foi aquilo que realmente conduziu o ser humano diante de um caos, de confusão, de contradição da época. Então, é meio que a filosofia ou esta sabedoria pudesse conduzir o ser humano a sair das trevas para a luz. Tá? Então, você vê que na Idade Média, o pensamento clássico, né, esse pensamento clássico foi o quê? Foi os trabalhos de Sócrates, foi os trabalhos de Aristóteles, de Platão. Então, o pensamento clássico foi bem conduzido e valorizado. Aí eu pergunto a vocês, hoje em dia, a filosofia era assim, a boa filosofia, tá? Que hoje existe a má filosofia. A boa filosofia hoje era vista com bons olhos? Não, felizmente. Mas a má filosofia é bem vista e utilizada para refutar a boa filosofia. Então nós aqui estamos trazendo aquilo que é aproveitável, importante para você. No entanto, tal conhecimento e valorização dizia respeito aos maiores filósofos gregos, em especial o Aristóteles. Aí você pergunta, mas por que Aristóteles? Bem, Aristóteles ele esteve errado em muitos assuntos. Muitos assuntos Aristóteles esteve bastante errado. Porém, em outros aspectos, o Aristóteles ele foi importante porque ele descobriu e conseguiu desenvolver uma ciência chamada lógica. É tanto que é através dessa lógica aristotélica que os tribunais, imposto, assim, coisas que você pode ou não aceitar, era enxergada e analisada com base nos trabalhos de Aristóteles, como
a lei da não contradição. O princípio de ser excluído, né, a lei da identidade. Então, tudo isso foi necessário para a formação do Ocidente, para o nosso próprio pensamento em relação à própria fé, em relação à própria a movimentos sociais, ou o cotidiano da gente, tá bom? E Aristóteles era desenvolvido e valorizado muito para culminar na visão cristã no mundo e da vida, tá bom? Então, representadas no Renascimento quase todas as escolas filosóficas antigas, como o platonismo, o aristotelismo, o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo. Tá? Você encontra na própria escritura, no livro de Atos, noções, né, do próprio apóstolo Paulo pregando contra o estoicismo, não que o estoicismo estivesse equivocado em certo sentido, tá? E também contra os seguidores de Epicuro, o epicurismo. Tá? Então, você vê que o estoicismo e o epicurismo foram registrados no Evangelho, e o Evangelho começou a corrigir essa percepção, tá? E assim por diante. Então, o aristotelismo da Renascença exclui naturalmente a interpretação de Aristóteles dada por Tomás de Aquino e sustenta a interpretação naturalista de Alexandre de Afrodisia, ou a interpretação panteísta de Averroes. Tá? Averroes foi também um filósofo daquela época, mas, se não me falha a memória, ele é um filósofo árabe. Tá? Nessa época, o platonismo se reveste das roupagens do neoplatonismo. E o neoplatonismo vai influenciar o pensamento, né, a vida de Santo Agostinho de Hipona, aí, por duas razões principais. Deixa eu ver aqui. Assim se tinha fixado na antiguidade, e nesse sentido havia influenciado toda a Idade Média através de Pseudo Dionísio Areopagita, Escoto, Erigina e Ecta. A sua fundamental concepção panteísta e o seu potenciamento do espírito humano podiam melhor corresponder ao imanetismo e humanismo da Renascença. Até podemos dizer que a tendência dominante da Renascença é o neoplatonismo panteísta sob o fundo eclético. Então, nós temos aqui o próximo assunto. Deixa eu passar aqui. Passa mais. Posso verificar aqui. Falando sobre política, ciência e religião. Então, o Renascimento foi positivo, foi negativo, tá? Mas mesmo assim, o Renascimento ele foi necessário para a política, para a religião e para a ciência, consequentemente para as demais áreas da vida humana e do aspecto teórico. Então nós estamos aqui. Nicolau de Cusa e terminando com Giordano Bruno, é uma nova concepção filosófica do mundo e da vida, ainda não bem claramente esboçada, de que seus próprios autores às vezes não têm tanta consciência. É uma época de transição. Então, o Renascimento, como a Idade Clássica, tantos outros períodos da história foram considerados como transição. Inclusive, a nossa própria época é uma época de transição. Então, deixando de lado o alto valor da arte e da literatura, a maior conquista do pensamento da Renascença está na história humana e na ciência natural. Daí derivam, em seguida, a ciência política, a técnica científica ou a ciência aplicada, que tiveram grande êxito. É o fruto do vivo interesse e da penetrante observação da experiência e do concretismo, quase desconhecido dos pensamentos clássicos e medieval, que por sua vez estavam absorvidos pelo universal e pelo transcendental. Houve tanto o extremo de estar o ser humano envolvido com o universal, quanto o extremo de estar envolvido com o mundo concreto. Tá? Houve esses extremos, houve oscilações e houve pontos intermediários. E esse é que nós estamos inseridos. Tá? Então, a expressão clássica da nova ciência política é de Nicolau Maquiavel, que não era filósofo, mas teórico da técnica política, embora seu pensamento esteja alicerçado na metafísica e no humanismo e no imanetismo renascentista. A Renascença observe que
teve, no entanto, a sua religião, ou um sucedâneo de religião. Tal sucedâneo pode procurar-se especialmente nas ciências ocultas, magia e astrologia, que desfrutaram, então, do grande favor, pois em todas as épocas de desgraça e superstição toma fatalmente o lugar da religião. Então, ainda que os pensadores da época da Renascença pudessem evitar a religião cristã, eles, ao mesmo tempo, ao evitar o cristianismo, cunharam para si um novo tipo de religião. Bem, embora o Renascimento não se harmonize com o cristianismo católico romano da época, tá? Observe isso. Por quê? Porque a ciência, a filosofia e a própria teologia, de forma nenhuma, foi compatível com a teoria interpretativa do papado, de forma nenhuma. Por isso que nós podemos dizer dessa forma. Pois o verdadeiro cristianismo da Renascença pode ser representado pelo protestantismo, pelos evangélicos, tá bom? Em especial pelo protestantismo. Aqui o autor fala sobre luterano, né? Mas cabe aqui uma ressalva. O luterano, na época, não os luteranos de hoje, porque os luteranos de hoje estão totalmente. A igreja luterana está totalmente desviada do próprio patamar da reforma e, consequentemente, das escrituras, tá? Isso aqui na época, certo? Então, teremos de tratar da reforma protestante como sendo a religião da nova época. E em seguida, da contra-reforma católica como natural reação, ou melhor, como o desenvolvimento lógico do cristianismo católico perante as duas novas tendências do pensamento e da vida. Os ensinamentos da reforma protestante baseiam-se na Bíblia Sagrada e vão de encontro a diversos dogmas fundamentais do catolicismo. A contra-reforma é um movimento de reação e de renovação contra a reforma e a renascença. Então, combina no Concílio de Trento e tem como maior expressão a Ordem dos Jesuítas da Campanha de Jesus. Então, é recentemente fundada em 1574. Das grandes nações europeias, o humanismo e o Renascimento se interessaram especialmente pelos problemas religiosos, que, entretanto, não despertaram na Itália demasiado interesse, possivelmente em virtude da intolerância do catolicismo romano. Então, finalizando a aula de número 5, módulo 1, daqui do capítulo 4, porque a gente está estudando todos os capítulos do livro Teologia Contemporânea, a influência das correntes teológicas e filosóficas na igreja. Cada capítulo estaremos sendo utilizado, comentado. Então, finalizando, o Renascimento foi muito importante até para os dias de hoje, mas trouxe coisas erradas que desviaram o ser humano do seu papel principal, que é conhecer Deus em todas as coisas. Mas também, em outro aspecto, nós podemos ressaltar que o Renascimento, seja ele o próprio humanismo ou inserido na própria filosofia, foi importante, junto com suas tecnologias e com a sua nova forma de pensar, importante para o desenvolvimento da imprensa, para a tecnologia e para a própria reforma protestante, e também para a própria alfabetização da época, que foi muito exercitada pelos protestantes da época. Então, eu agradeço a sua atenção, espero que essa aula foi importante para você, acompanhe os nossos estudos, fica aí o nosso agradecimento. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe o estudo de vocês. Até mais.